Você já se perguntou por que temos uma semana de 7 dias? A semana de 7 dias vem da antiga Babilônia, e é incrível como essa simples divisão do tempo impactou nossas vidas. Os babilônios, que viveram há cerca de 4.000 anos, usavam um sistema único que ligava seu calendário às fases da lua. O ciclo lunar, que dura cerca de 29,5 dias, os levou a criar uma semana de 7 dias, já que 4 semanas se encaixam bem no mês lunar. Cada dia era dedicado a um dos corpos celestes, o Sol, a Lua e os 5 planetas visíveis. Essa prática se espalhou por várias culturas, influenciando os judeus e mais tarde os cristãos, solidificando o ciclo de 7 dias nas práticas religiosas e sociais. Hoje continuamos essa antiga tradição, mas por que a seguimos? Talvez o ritmo da semana nos ajude a organizar nossas atividades, oferecendo uma estrutura previsível em meio ao caos. A semana de 7 dias não é apenas números, é um fio que nos conecta à nossa história. E se eu disser que as árvores também precisam de vento? Pesquisas recentes revelaram um fato surpreendente sobre árvores plantadas em uma biosfera. Elas caíam por falta de vento. No ambiente natural, o vento desempenha um papel crucial na formação de árvores fortes. Um leve balanço ajuda-as a crescer com troncos grossos e raízes profundas, sustentando seu peso. No entanto, na biosfera, essas árvores não sentiram vento algum. Sem essa força, elas não conseguiam adquirir a resistência necessária para ficar em pé. Essa descoberta fascinante destaca quão interconectados são nossos ecossistemas, mostrando que até mesmo um fator simples como o vento pode afetar a sobrevivência das árvores. Imagine as dificuldades que essas árvores enfrentariam se fossem plantadas em um ambiente sem vento. Esses resultados podem inspirar melhores métodos de cultivo de plantas em condições controladas. O que mais podemos aprender sobre os padrões imprevisíveis da natureza? E se eu te contasse sobre o segredo ardente da ilha Sakurajima? Este local fascinante no Japão mostra a extraordinária relação entre a humanidade e a natureza. Sakurajima é um dos vulcões mais ativos do mundo, com erupções ocorrendo com tanta frequência que a cinza vulcânica cobre regularmente a ilha. Os moradores locais desenvolveram adaptações notáveis para conviver com esse gigante vulcânico, transformando o que muitos poderiam ver como um perigo em um modo de vida único. Imagine crianças indo para a escola sobre uma camada macia de cinzas, onde as tarefas diárias muitas vezes incluem limpar as ruas com máquinas especializadas projetadas para varrer a poeira. Essa abordagem inovadora destaca a impressionante engenhosidade e resiliência da comunidade. Mas Sakurajima não é apenas sobre erupções vulcânicas. É um vibrante centro para turistas ansiosos para testemunhar suas paisagens dramáticas e se envolver com a ciência vulcânica. A ilha serve como um poderoso lembrete da imprevisibilidade da natureza, enquanto nutre uma cultura rica e próspera ao seu redor. Então, como a vida continua em uma ilha esculpida por forças naturais implacáveis? Você já se perguntou por que Bir Tawil não é reivindicada? Este pedaço único de deserto fica entre o Egito e o Sudão, sendo um dos raros lugares no nosso planeta que permanece oficialmente desabitado e indesejado. Imagine uma vasta extensão de areias secas e colinas acidentadas que ambos os países evitam deliberadamente. A razão estranha para isso está nas linhas de fronteira históricas. Egito e Sudão têm fronteiras definidas que valorizam, e reivindicar Bir Tawil ameaçaria suas reivindicações a territórios mais ricos nas proximidades, como o Triângulo de Halaib, rico em minerais. Essa situação apresenta uma reviravolta peculiar na política internacional, onde duas nações vizinhas optaram por ignorar um terreno árido em vez de reivindicá-lo. Imagine uma área que escapa de todos os mapas. Bir Tawil abrange cerca de 2.060 km² de terreno intocado, destacando as complexidades das fronteiras nacionais e ilustrando como a história influencia profundamente o nosso mundo moderno. É um lembrete marcante de como decisões políticas podem levar a realidades tão inesperadas. Então, o que poderia acontecer se uma pessoa corajosa decidisse pisar em Bir Tawil e declará-la como sua? Difícil de acreditar, mas as plantas um dia se reproduziam por esporos. Durante cerca de 150 milhões de anos, as plantas primitivas eram muito diferentes das que conhecemos hoje. Segundo os fósseis, essas plantas antigas se pareciam com musgos modernos e não tinham sementes. Em vez disso, usavam esporos unicelulares para se reproduzir.
espalhando essas pequenas unidades pelo ambiente. Esse método permitiu que prosperassem em diversas condições ao longo de milhões de anos. Imagine uma paisagem verde cheia de plantas que produzem esporos, em vez de árvores e arbustos floridos. Com o tempo, a evolução das sementes multicelulares mudou tudo, abrindo caminho para plantas mais complexas. Essa transição não só ajudou as plantas a sobreviver em climas variados, mas também levou à incrível diversidade de vida vegetal que vemos hoje. Não é surpreendente como esses pequenos esporos desempenharam um papel importante na formação do nosso mundo. Você sabia que os carros modernos amplificam o som? Os fabricantes de automóveis criam formas aerodinâmicas e vedantes apertados para reduzir significativamente o ruído do vento enquanto dirigem. No entanto, esse design inteligente pode tornar os carros mais suscetíveis a um fenômeno chamado ressonância de Helmholtz. Quando você abre a janela, a pressão dentro do carro muda, e isso pode criar um som ressonante que frequentemente surpreende os motoristas. Esse ruído irritante ocorre porque as vibrações no ar ressoam em certas frequências, assim como o sopro no bocal de uma garrafa produz uma nota musical. É impressionante como uma pequena mudança, como abrir a janela, pode transformar sua viagem tranquila em uma aventura barulhenta. Portanto, da próxima vez que você estiver na estrada e sentir um zumbido nos ouvidos enquanto aprecia o ar fresco, lembre-se da ciência por trás desse som. Você sabia que a Vênus de Milo é famosa por seu mistério? Esta estátua da Grécia Antiga, exposta no Louvre em Paris, atrai amantes da arte e historiadores há séculos, graças à sua beleza impressionante e história intrigante. Criada por volta de 100 a.C., acredita-se que a Vênus de Milo represente Afrodite, a deusa do amor e da beleza. O mais curioso é que esta escultura não tem braços, e a razão para isso continua sendo um mistério. Alguns acreditam que ela pode ter sido danificada durante guerras ou mal conservada ao longo dos anos. No entanto, a elegância e a graça da estátua continuam a encantar, tornando-a uma obra-prima amada da arte helenística. Visitantes de todo o mundo se esforçam para vê-la, atraídos não apenas por sua forma atraente, mas também por muitas histórias que cercam seu passado. Por que você acha que nos interessamos tanto pelas partes faltantes desta obra-prima? Você sabia sobre este famoso aeroporto na Madeira? O Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, localizado na deslumbrante Ilha da Madeira, Portugal, tem uma fama única que vai além de suas vistas impressionantes. Este aeroporto, nomeado em homenagem ao lendário jogador de futebol Cristiano Ronaldo que nasceu aqui, mostra a profunda conexão da ilha com seu filho mais famoso. Inaugurado em 1964, este importante ponto de viagem passou por grandes expansões nos últimos anos, permitindo receber o número crescente de visitantes atraídos pelas paisagens encantadoras e pela rica cultura da Madeira. A nomeação formal em 2016 foi um momento marcante, homenageando a influência global de Ronaldo, enquanto celebra sua herança. Quando os viajantes pousam neste vibrante aeroporto, são recebidos não apenas pela emoção de chegar a um destino extraordinário, mas também por uma atmosfera que ressoa com o charme único da Madeira. Ao longo das instalações, espere encontrar elementos que refletem a culinária local, arte e, claro, homenagens ao astro do futebol que elevou o perfil da ilha no mundo todo. Então, da próxima vez que o nome de Ronaldo for mencionado, lembre-se de que isso sinaliza um legado orgulhoso e uma experiência de viagem inesquecível. Você pode se surpreender ao descobrir que a gravidade não é instantânea. Ao contrário do que muitos pensam, a velocidade da gravidade é igual à velocidade da luz, que é cerca de 299.192 km por segundo. Isso significa que quando você solta um objeto, ele não atinge o chão no mesmo instante. Na verdade, os efeitos da gravidade levam um tempo curto, mas mensurável para chegar até você. Imagine as estrelas brilhando no céu noturno. A luz desses corpos celestes leva anos, às vezes milhões, para nos alcançar. E o mesmo vale para a atração gravitacional delas. Essa ideia é semelhante a promessas feitas durante as eleições, muitas vezes exageradas e confusas. Compreender que a gravidade tem uma velocidade finita nos ajuda a apreciar as complexidades do cosmos. Isso nos lembra de questionar criticamente conceitos científicos, ajudando a separar fatos de mitos. Na próxima vez que você ver uma maçã caindo, lembre-se de que a gravidade é mais rápida que uma bala, mas não é instantânea. Você pode se surpreender. Os primogênitos têm QI mais alto.
Uma pesquisa incrível do Escritório de Pesquisas Econômicas mostra que os primogênitos costumam ter um desempenho melhor em testes de inteligência em comparação com os irmãos mais novos. Mas por que isso acontece? Os pesquisadores acreditam que a atenção extra dos pais e a responsabilidade atribuída ao filho mais velho podem desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento de suas habilidades cognitivas. Quando os pais dedicam mais atenção ao primogênito, apoiando-o e oferecendo atividades educativas, essas crianças podem desenvolver habilidades cognitivas importantes mais cedo. Além disso, os primogênitos frequentemente assumem papéis de liderança na família, o que pode melhorar ainda mais suas habilidades de tomada de decisão. Assim, ser o primeiro na fila não é apenas agradável, mas também pode trazer uma vantagem mental. Talvez seja por isso que muitos primogênitos se destacam nos estudos. Você sabia que na Islândia não existem répteis? Esse fato interessante destaca a singularidade deste país insular. Ao contrário de muitos outros lugares, a Islândia não tem espécies nativas de répteis, o que é bastante incomum, considerando a diversidade da fauna no planeta. O clima frio e a paisagem vulcânica criam condições inadequadas para répteis, que geralmente preferem ambientes mais quentes. Embora você possa encontrar aves magníficas e mamíferos adoráveis, como os papagaios do mar e as raposas árticas, répteis escamosos não estão presentes aqui. O clima desempenha um papel fundamental nessa ausência, já que os répteis dependem de fontes externas de calor para regular sua temperatura corporal. Portanto, você não verá cobras, lagartos ou tartarugas se aquecendo ao sol. Curiosamente, devido à sua isolação, a Islândia desenvolveu um ecossistema único com muitas espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Assim, se você ama répteis, essa característica única é mais uma razão para apreciar as belas paisagens da Islândia e os animais selvagens que prosperam em condições frias. Quando uma celebridade aparece no seu casamento. Em uma reviravolta surpreendente, o ator Keanu Reeves participou do casamento de um casal na Grã-Bretanha, ao parar por acaso no mesmo hotel. Imagine o choque dos noivos ao descobrir que sua estrela favorita estava a poucos passos deles. Em vez de ignorá-los, Keanu aceitou o convite com alegria, mostrando sua famosa humildade. Os convidados ficaram empolgados ao vê-lo conversando, posando para fotos e até fazendo um emocionante brinde. Momentos inesperados como esse nos lembram como a vida é cheia de surpresas. O casal não apenas ganhou uma história inesquecível, mas também conheceu uma verdadeira estrela de Hollywood, que valoriza conexões genuínas mais do que sua própria fama. Então, da próxima vez que você pensar nas coincidências da vida, lembre-se de que até mesmo uma caminhada pelo corredor do hotel pode levar a uma surpresa estrelada. Você consegue imaginar a Starbucks em Clube da Luta? Em cada cena deste filme cult, aparece habilidosamente um copo de café da Starbucks, mostrando o quanto essa marca se tornou comum na sociedade moderna. O diretor David Fincher explora temas de consumismo e identidade, e os copos da Starbucks servem como um lembrete satírico de como o comércio invade nossas vidas. Seja ao fundo ou nas mãos dos personagens, esses copos indicam a presença constante de marcas consumistas nas cidades. Essa atenção aos detalhes, onde algo simples como um copo de café se torna parte da narrativa, destaca o absurdo de como frequentemente colocamos as marcas acima de nossas próprias opiniões. Quando os espectadores veem o personagem de Edward Norton lidando com sua crise existencial, os copos da Starbucks em toda parte contrastam fortemente com a ideia central do filme, fazendo os espectadores refletirem sobre o que realmente importa para eles. Não é incrível como um filme pode usar uma marca para transmitir uma história mais profunda? Surpreendentemente, é um fato que papelão pode ser arte. Conheça Monami Ono, um brilhante artista japonês que transforma o cotidiano, como caixas da Amazon, em esculturas impressionantes. Em vez de jogar esses pacotes amassados na reciclagem, ele os corta, dobra e monta com habilidade, transformando o comum em criações dignas de galeria. Cada escultura não representa apenas uma caixa. Ela conta uma história que entrelaça sua história com a visão imaginativa de Monami Ono. Essa abordagem não apenas destaca seu talento, mas também traz atenção à sustentabilidade no mundo da arte. As obras de Monami Ono ganharam reconhecimento em galerias prestigiadas no Japão, atraindo amantes da arte e colecionadores que apreciam inovação. Algumas peças chegaram a ser vendidas por mais de 11 mil euros. Essa jornada notável do descarte à arte
traz uma nova perspectiva sobre o que consideramos lixo. Da próxima vez que você receber um pacote, pare e reflita sobre o potencial escondido. Talvez ele possa se transformar em algo extraordinário. A arte de Monami Ono incentiva todos a reavaliar objetos do dia a dia e abraçar a beleza da reciclagem. Seu lixo pode se tornar um tesouro. A maioria das pessoas não sabe disso, mas Banff é incrível. Esta joia deslumbrante no Canadá é famosa não só por suas vistas de tirar o fôlego, mas também por suas fontes termais naturais que atraem visitantes há séculos. As Banff Upper Hot Springs oferecem um refúgio relaxante após um dia cheio de aventuras emocionantes. Para os fãs de esportes de inverno, o parque é um playground emocionante, com pistas de esqui que atendem desde iniciantes até profissionais experientes. Enquanto você desliza pelas colinas nevadas, montanhas majestosas formam um cenário espetacular. Quando a neve derrete, Banff se transforma em um paraíso para caminhantes, revelando paisagens diversas que vão de florestas verdes e exuberantes a penhascos acidentados, que convidam à exploração. Uma das joias do parque é o Glacier Skywalk, uma impressionante ponte suspensa que se eleva sobre um deslumbrante cânion, onde os visitantes podem admirar cachoeiras e a vida selvagem que prospera abaixo. Com atividades adequadas para amantes da natureza e aventureiros, o Parque Nacional de Banff oferece oportunidades infinitas para se imergir na impressionante beleza natural do Canadá. Então, o que você vai explorar primeiro? As pessoas realmente adoram ratos na Índia. No templo Karni Mata, em Rajasthan, acontece algo único. Milhares de ratos não só andam livremente, mas também são considerados seres sagrados. Este templo incomum, construído em homenagem à deusa Karni Mata, atrai fiéis de todo o país que vêm prestar suas homenagens. Cada rato é visto como uma manifestação da deusa, e as pessoas acreditam que, se fizerem mal a um rato, terão que pagar por isso com suas próprias vidas. Os visitantes ficam surpresos ao ver esses pequenos seres correndo por aí, muitas vezes recebendo leite e doces como oferendas. No templo, há até um ritual especial, onde alguns ratos sortudos podem beber leite diretamente de uma xícara. Com cerca de 20 mil ratos vivendo no templo, é uma grande honra avistar um rato branco, que é considerado um sinal de boa sorte. Quem diria que a adoração a ratos poderia ter um significado cultural tão profundo? Você sabia sobre a incrível jornada de Shreya City? Em 2016, uma jovem corajosa de Gauda, Shreya City, enfrentou um desafio inimaginável ao perder ambas as mãos em um grave acidente. Em vez de desistir, Shreya se tornou uma das primeiras a receber um transplante de mãos, um grande avanço na medicina. No início, suas novas mãos não combinavam em tamanho e cor, o que poderia ser desanimador. Mas o mais surpreendente é que, com o tempo, as mãos se adaptaram e começaram a parecer naturais. Graças à sua determinação incansável e às tecnologias médicas modernas, Shreya não apenas recuperou a funcionalidade, mas também a autoconfiança. Sua história incrível mostra a força da resiliência e das inovações na medicina. Você consegue imaginar a jornada emocional e física que ela teve que enfrentar para recuperar sua vida? É verdade, os gatos realmente ouvem ultrassom. Essa habilidade incrível permite que nossos amigos peludos captem sons que são inaudíveis para os humanos. Os gatos conseguem ouvir frequências de 48 Hz a 85 kHz, enquanto os humanos ouvem apenas de 20 Hz a 20 kHz. Esse sentido auditivo aguçado ajuda os gatos na natureza, onde eles podem detectar pequenos sons de alta frequência feitos por suas presas, como roedores e insetos. Por exemplo, quando um rato chia, ele frequentemente emite sons na faixa do ultrassom, que são importantes para o sucesso da caça dos gatos. Essa característica incrível também explica por que seu gato pode reagir a coisas que você não ouve. Seja o zumbido suave do animal de estimação do vizinho ou o som agudo de um brinquedo, os ouvidos dos gatos estão sintonizados para captar esses ruídos sutis. Então, da próxima vez que seu gato estiver especialmente atento, lembre-se de que ele pode estar ouvindo algo incomum. O que mais eles estão ouvindo? Adivinhe o que realmente desperta a curiosidade submarina? Macropena microstoma. É um peixe de profundidade incrível que fascina cientistas e amantes do oceano. Ele vive na parte norte do Oceano Pacífico e é conhecido por seu corpo transparente, que revela seus hipnotizantes olhos verdes fluorescentes. Quando você observa o Macropena microstoma, parece que está olhando para outro mundo.
Sua aparência extraterrestre e a capacidade de ver através do corpo ajudam-no a se orientar nas escuras profundezas do oceano. A transparência não só lhe confere um charme especial, mas também desempenha um papel importante, permitindo que ele evite predadores durante a caça. No geral, o Macropena microstoma é um incrível lembrete da diversidade extraordinária da vida escondida sob a superfície do oceano, nos incentivando a explorar e aprender mais sobre as maravilhas ocultas do nosso planeta. Quantas outras criaturas incríveis ainda permanecem desconhecidas nas profundezas do vasto oceano azul? Você sabia que o jogo de damas é mais antigo que o xadrez? Este jogo clássico, muitas vezes chamado de damas, tem uma história fascinante que remonta a tempos antigos. Arqueólogos encontraram evidências de uma versão primitiva do jogo, datada de cerca de 3000 a.C. na Mesopotâmia, conhecida por suas conquistas culturais. Ao contrário do xadrez, que surgiu muito depois, as versões antigas de damas incluíam movimentos simples e estratégias fáceis de entender. É surpreendente que, enquanto o xadrez se desenvolveu em um jogo com táticas complexas e temas reais, as damas mantiveram sua acessibilidade e charme. Jogadores de todas as idades podem desfrutar desse jogo, o que o torna popular em lares e noites de jogos ao redor do mundo. Então, da próxima vez que você jogar algumas partidas, lembre-se de que está participando de uma tradição que tem milhares de anos. Que incrível que um jogo tão simples sobreviveu ao longo dos séculos. Você já pensou nas botões de elevador que não funcionam? A maioria dos botões de fechamento de portas em elevadores, na verdade, não funciona, devido a regras de segurança e programação inteligente. Esses botões, comuns em elevadores públicos, foram criados para dar aos passageiros uma sensação de controle, especialmente para aqueles que podem sentir ansiedade em espaços fechados. O conforto psicológico que eles proporcionam pode reduzir significativamente o estresse durante a viagem. Curiosamente, em alguns prédios antigos ou durante manutenções, esses botões podem funcionar como deveriam, embora você possa apertar o botão na esperança de que as portas se fechem mais rápido. Ele serve principalmente para dar a sensação de que você está no controle da situação. Essa escolha de design destaca como a eficácia da tecnologia se cruza com nossas necessidades emocionais. Então, da próxima vez que você apertar um botão, lembre-se de que isso é mais sobre conforto do que controle. Você não vai acreditar no que é o telefone Mazda. O nome do celular Mazda vem de Ahura Mazda, uma divindade da antiga cultura persa que simboliza harmonia e sabedoria. Os criadores escolheram esse nome para mostrar uma nova forma de conectar as pessoas através da tecnologia. Imagine um dispositivo que não só ajuda a manter contato, mas também incorpora ideais de equilíbrio e justiça. Assim como Ahura Mazda era reverenciado por trazer ordem e luz ao mundo, o telefone Mazda busca tornar a comunicação mais clara e simples. Não é apenas um gadget, é uma ferramenta que promove compreensão e conexão entre os usuários. Em nosso complexo mundo digital, ter um smartphone que reflete valores positivos, como sabedoria e harmonia, é um alívio. O telefone Mazda se tornará um símbolo de unidade em nosso mundo cada vez mais dividido. A maioria das pessoas não sabe, mas os computadores eram gigantes. Imagine uma sala cheia de máquinas enormes que ocupavam todo o espaço, com cabos por toda parte e um zumbido no ar. Essa era a realidade dos primeiros computadores, como o ENIAC, nos anos 1940, que ocupavam salas inteiras e precisavam de sistemas de resfriamento complexos. Agora pense no presente. Carregamos em nossos bolsos dispositivos que são centenas de milhares de vezes mais poderosos. Os smartphones modernos, com seu design elegante e processadores rápidos, mudaram a forma como interagimos com a tecnologia. Eles nos permitem nos comunicar com amigos ao redor do mundo, acessar enormes quantidades de informação instantaneamente e até nos orientar nas cidades. Essa mudança drástica em tamanho e capacidade demonstra não apenas uma engenharia incrível, mas também a rápida evolução do progresso tecnológico. Apenas pense, como serão nossos dispositivos em 50 anos? Prepare-se para se surpreender com o poder do seu nariz. Você sabia que o nariz humano pode distinguir 50 mil cheiros diferentes? Essa habilidade incrível mostra o quão sensível é o nosso sistema olfativo. Muitas vezes, nosso olfato é subestimado, pois funciona silenciosamente nos bastidores, mas desempenha um papel importante em nossas vidas diárias. Desde identificar comidas deliciosas até relembrar momentos especiais, nosso nariz influencia muito a forma como percebemos o mundo.
Os receptores olfativos na nossa cavidade nasal captam os cheiros e enviam sinais para o cérebro, ajudando-nos a interpretá-los. Essa capacidade pode ser afetada por fatores como genética, idade e até mesmo o ambiente. Então, da próxima vez que você sentir o aroma de biscoitos fresquinhos ou a frescura da chuva, lembre-se de que seu nariz está trabalhando arduamente, captando detalhes que nem todos conseguem perceber. Não é incrível? Você já se perguntou por que há tantas pessoas em Mônaco? Este pequeno país europeu é surpreendente pela sua densidade populacional e é o mais densamente povoado do mundo. Aqui vivem cerca de 19.361 pessoas por quilômetro quadrado e as ruas de Mônaco estão cheias de vida. Imagine uma cidade movimentada, onde cada centímetro é ocupado por moradores, turistas e luxo. O tamanho reduzido de Mônaco, com apenas cerca de 2,02 quilômetros quadrados, faz com que pareça mais uma comunidade vibrante do que um país. Essa situação única é parcialmente explicada pela sua popularidade como destino turístico e status de paraíso fiscal, atraindo pessoas ricas de todo o mundo. Como resultado, em Mônaco vivem tanto locais quanto estrangeiros, criando uma cultura diversificada, enquanto preservam sua identidade monegasca. Com uma densidade populacional tão alta, os moradores desfrutam de muitas comodidades e atrações, como o famoso Cassino de Monte Carlo e a Bela Costa. Então, como você imagina a vida em um lugar tão movimentado? Conheça o Hobbit de Flores. Essa criatura incrível, conhecida como Homo floresiensis, nos dá uma visão única da nossa história humana. Esses pequenos seres parecidos com humanos viveram na Ilha de Flores, na Indonésia, há cerca de 50 mil anos, mostrando um caminho diferente de evolução. Com cerca de meio metro de altura, eles nos lembram que a árvore genealógica humana não é tão simples quanto pensávamos. Ao contrário dos humanos modernos, os hobbits tinham um cérebro menor e uma estrutura corporal distinta, mas usavam ferramentas e provavelmente caçavam pequenos animais. Sua descoberta gerou debates entre os cientistas sobre quão diversos poderiam ser os primeiros humanos, porque eles eram tão pequenos. Alguns sugerem que a vida em uma ilha remota limitava seus recursos, levando ao que chamamos de Síndrome do Anão Insular. O legado do Homo floresiensis desafia nossa compreensão do que significa ser humano e nos incentiva a explorar a rica história da nossa evolução. Que outras surpresas podem estar escondidas na história da humanidade? O avião realmente fez uma parada inesperada. No dia 13 de novembro de 2024, o voo da TAP de Portugal surpreendeu a todos, ao pousar inesperadamente no aeroporto de Ponta Delgada. Os passageiros provavelmente ficaram em choque, já que voos diretos são a norma para as companhias aéreas. No entanto, condições climáticas e tráfego aéreo podem causar mudanças repentinas nos horários dos voos, e foi exatamente isso que aconteceu. Ponta Delgada, famosa por suas paisagens deslumbrantes e cultura vibrante, recebeu calorosamente o voo da TAP. Os serviços de terra reagiram rapidamente, ajudando os viajantes que se encontraram nesse lugar pitoresco, mas inesperado. Embora muitos estivessem inicialmente confusos com a parada não planejada, tiveram a chance de aproveitar as belas redondezas antes de continuar a viagem. Que aventuras os aguardam neste encantador canto de Portugal? Você já se perguntou por que a seda é tão especial? A produção de seda é um processo fascinante e trabalhoso. Para obter apenas 1 quilo, ou 454 gramas, desse material luxuoso, são necessários cerca de 2.000 casulos de bicho da seda. Os bichos da seda, especialmente a espécie Bombyx mori, criam esses casulos ao se transformarem em mariposas. Cada casulo é feito de um único fio contínuo de seda, que pode ter mais de 1.000 metros de comprimento. Essa incrível transformação leva cerca de 2 a 3 dias, mostrando a habilidade impressionante da natureza. Após a colheita, os casulos são cuidadosamente fervidos para remover as fibras. Essa etapa também garante que a seda esteja livre de impurezas. O resultado é um tecido macio e brilhante, que há milênios simboliza luxo. Então, da próxima vez que você usar algo de seda, lembre-se do trabalho árduo de milhares de pequenos bichos da seda. A natureza não é incrível? Difícil de acreditar, mas o amendoim na verdade não é uma noz. O amendoim pertence à família das leguminosas, que inclui lentilhas e grão de bico, e cresce debaixo da terra em vagens.
Essa forma única de crescimento o diferencia das nozes tradicionais, como amêndoas e avelãs, que crescem em árvores. Originário da América do Sul, o amendoim se espalhou pelo mundo e se tornou um lanche favorito e ingrediente em muitas cozinhas. Você o encontrará em todo lugar, desde manteiga de amendoim cremosa até petiscos crocantes e até em pratos salgados asiáticos. O sabor e a versatilidade do amendoim o tornaram não apenas delicioso, mas também um alimento básico em muitas dietas. Além de ser saboroso, o amendoim é rico em proteínas, gorduras saudáveis e vitaminas e minerais essenciais, tornando-o uma excelente escolha para quem busca opções nutritivas. Não é surpreendente como algo tão comum pode ter uma história tão interessante? Prepare-se para desafios rítmicos incríveis. Você sabia que em inglês não existe uma palavra que rime perfeitamente com month? Esse fato destaca as particularidades da fonética inglesa, embora muitas palavras se encaixem bem em poesias e músicas. Month é uma exceção, tornando-se um pouco estranha do ponto de vista linguístico. Alguns podem tentar rimá-la com bunch ou drench, mas isso não é exatamente adequado. Os sons únicos da palavra month criam um obstáculo para poetas e compositores que buscam harmonia perfeita. Esse fenômeno não se limita a uma única palavra. Ele reflete a riqueza e a complexidade da língua inglesa. Imagine como escritores criativos lidam com esse desafio, muitas vezes brincando com rimas aproximadas ou escolhendo formulações criativas para expressar suas ideias, sem seguir um esquema de rima padrão. Não é incrível como uma única palavra pode gerar uma discussão tão única no mundo da linguagem? E se eu disser que as mulheres buscam a milha de 4 minutos? Apesar dos incríveis avanços no atletismo, nenhuma mulher superou oficialmente essa barreira lendária. O recorde atual pertence a Faith Kipyegon, que fez um tempo impressionante de 4 minutos e 7,64 segundos em março de 2025. Essa conquista a coloca entre as elites da corrida feminina de meio fundo. Ao longo dos anos, inúmeras atletas superaram seus limites, mostrando força, velocidade e resistência. Cada passo demonstra não apenas preparo físico, mas também a determinação de mudar a história. Atletas como Faith inspiram futuras gerações, provando que com esforço e persistência, nada é impossível. Embora a meta de 4 minutos ainda seja elusiva, o espírito competitivo permanece vivo e a cada ano, mais mulheres estabelecem recordes nacionais e internacionais. Então, quem sabe, talvez a próxima corredora revolucionária já esteja na pista, pronta para fazer história. Já pensou quanto custa a comida em Maurício? Em um dos famosos restaurantes de Alain Ducasse, nesta ilha maravilhosa, você vai pagar em média cerca de 350 euros por prato. Alain Ducasse é um renomado chefe francês, conhecido por sua habilidade culinária excepcional e restaurantes estrelados pelo Guia Michelin ao redor do mundo. A experiência única que ele oferece em Maurício combina sabores locais tradicionais com a sofisticada culinária francesa, transformando cada prato em uma obra de arte. Além disso, a atmosfera criada pelas paisagens deslumbrantes de Maurício torna a refeição ainda mais prazerosa. Esse preço reflete não apenas a qualidade da comida, mas também a experiência de um jantar requintado em um restaurante de alto nível. Você pode se perguntar por que a comida pode ser tão cara em um lugar conhecido por sua beleza natural. Isso se deve aos ingredientes de alta qualidade, chefes experientes e a exclusividade de jantar em um local tão prestigiado. Vale a pena embarcar em uma aventura culinária por esse preço? E se eu disser que os carros elétricos vieram primeiro? No final do século XIX, quando os automóveis estavam apenas começando a se desenvolver, os veículos elétricos eram os pioneiros nas estradas. Thomas Parker, um engenheiro elétrico notável, criou um dos primeiros carros elétricos práticos em 1884. Pense nisso. Embora hoje a maioria das pessoas associe carros a motores a gasolina, a invenção de Parker mostrou o potencial da eletricidade para a locomoção. Imagine um mundo onde os carros elétricos dominam as ruas. Embora os motores a gasolina tenham se tornado mais populares devido à maior autonomia e ao abastecimento rápido, a genialidade dos carros elétricos abriu caminho para um futuro que agora estamos reencontrando. Hoje, com a necessidade urgente de combater as mudanças climáticas, os carros elétricos estão novamente em destaque, lembrando-nos de que a inovação pode assumir diferentes formas. Finalmente aceitaremos a tecnologia que estava à frente de seu tempo. Você sabia que uvas podem explodir no micro-ondas?
Esse fenômeno é não só curioso, mas também muito interessante. Quando você coloca uvas no micro-ondas, o calor faz com que a água dentro da fruta se transforme em vapor. À medida que o vapor se acumula, a pressão aumenta, até que a casca da uva não consegue mais segurá-la. O resultado? Uma mini explosão. Cientistas descobriram que essa reação acontece porque a casca da uva é fina e retém o vapor, levando a uma liberação repentina de energia. Esse espetáculo caótico pode até criar pequenas chamas, tornando-se visualmente impressionante, embora, claro, não seja algo que você deva fazer na cozinha. Esse experimento científico inusitado nos lembra como objetos do dia a dia podem se comportar de maneira inesperada em certas condições. Então, da próxima vez que você pensar em fazer experiências com o micro-ondas, lembre-se das uvas e da ciência por trás de seu potencial explosivo. É verdade que os vikings usavam sopa de cebola para curar? Os vikings enfrentavam muitos perigos, e ferimentos em batalhas eram comuns. Quando um viking se feria na barriga, os curandeiros usavam um método inteligente com sopa de cebola forte. Essa sopa nutritiva não só dava força, mas também tinha um papel importante no diagnóstico médico. Depois que o guerreiro ferido recebia a sopa, os curandeiros esperavam um tempo antes de examinar a ferida. Se sentissem um forte cheiro de cebola vindo da ferida, isso indicava que o intestino provavelmente estava danificado, o que significava que o resultado poderia ser triste. Essa técnica de diagnóstico precoce permitia que os curandeiros tomassem decisões importantes, continuar o tratamento do guerreiro ferido ou se preparar para uma cerimônia de despedida digna. É surpreendente que algo tão simples como a sopa de cebola pudesse ter um significado tão grande na medicina dos vikings. E se eu te disser que Britney Spears mudou a música pop para sempre? Em 1998, Britney chegou com seu inesquecível single de estreia Baby One More Time. A melodia contagiante e o refrão marcante rapidamente conquistaram os corações dos adolescentes ao redor do mundo, tornando-a uma sensação pop. O clipe vibrante da música, com Britney em um icônico uniforme escolar, inspirou muitas imitações e discussões sobre estilo e imagem na indústria musical. Essa combinação poderosa de hits pop animados e performances impressionantes a levou ao auge da fama, estabelecendo um novo padrão para as estrelas pop. No início dos anos 2000, ela se tornou um fenômeno cultural, influenciando moda, música e até redes sociais, interagindo com os fãs. Britney não era apenas uma artista, mas um símbolo de uma geração, inspirando muitos músicos e deixando uma marca indelével na cultura pop. Como ela conseguiu isso? Você sabia que os animais podem dormir com um olho aberto? Esse fenômeno incrível chamado de sono uniemisférico é observado em várias espécies como golfinhos, focas e aves. Ele permite que esses animais descansem uma parte do cérebro, enquanto a outra permanece alerta. Imagine poder cochilar e ainda assim ficar de olho em possíveis perigos. Essa adaptação é essencial para a sobrevivência, especialmente para os animais que são presas e precisam estar atentos em ambientes cheios de predadores. Por exemplo, quando os golfinhos dormem, eles conseguem manter um olho aberto para vigiar tubarões ou barcos. Enquanto desfrutam de um descanso tranquilo, a outra metade do cérebro deles ativa um modo que monitora o ambiente. Essa habilidade incrível mostra as maneiras surpreendentes pelas quais a natureza evoluiu para aumentar as chances de sobrevivência. Não é impressionante como a vida na Terra pode ser tão diversa? O Airfish 8 é um veículo incrível que transforma nossa ideia de transporte, combinando características de um iate e de um avião. Ele foi projetado para rotas curtas ou desafiadoras, como nas belas Ilhas Canárias, e pode voar a até 6 metros de altura. Sua velocidade impressionante de até 180 km/h supera a de aviões tradicionais, tornando-o uma verdadeira inovação para viagens rápidas. Imagine deslizar suavemente sobre as ondas, chegando ao seu destino em tempo recorde. Seu design único não só melhora a eficiência, mas também proporciona uma experiência emocionante de viagem, abrindo novos horizontes tanto no ar quanto na água. O Airfish 8 é uma combinação de inovações tecnológicas e praticidade, facilitando o acesso a lugares remotos. Como as viagens vão evoluir, talvez esse seja o caminho que estamos seguindo. Com suas capacidades de transporte eficientes, o Airfish 8 pode mudar nossa visão de locomoção pelo céu e pelo mar no futuro. Vamos revelar a verdade sobre o arrebatamento? Essa ideia fascinante, adotada por muitos evangélicos, sugere que os cristãos fiéis serão levados para encontrar Jesus no céu.
deixando o mundo para trás. A crença nisso surgiu na década de 1830, graças aos ensinamentos de John Nelson Darby, que propôs que os cristãos viveriam um arrebatamento repentino e milagroso. Essa ideia se tornou a base do pensamento evangélico, prometendo esperança aos crentes em um mundo turbulento. A imagem dos fiéis subindo as nuvens cativa a imaginação e é frequentemente retratada em livros, filmes e artes. Essa promessa de salvação oferece uma visão reconfortante do futuro para muitos. No entanto, as interpretações do arrebatamento variam bastante, levando a discussões sobre seu significado para a fé e a sociedade. O que isso significa para nossas vidas hoje e como isso molda nossa compreensão da vida após a morte. Explorar essas questões pode revelar entendimentos mais profundos sobre a fé e a experiência humana. O que realmente impulsionou as inovações educacionais em 1966? Em um momento incrível de progresso, um grupo do Ministério da Educação surpreendeu a todos ao concluir projetos 53 vezes mais rápido do que o esperado. Essa conquista notável mostrou não apenas a dedicação deles, mas também as estratégias inovadoras que utilizaram para transformar a educação em sua região. Ao implementar novos métodos de ensino, usar tecnologia e promover a colaboração entre educadores, conseguiram superar desafios que há muito tempo eram obstáculos na área educacional. Professores e alunos se beneficiaram desse impulso, pois as oportunidades de aprendizado se expandiram e os recursos educacionais se tornaram mais acessíveis. Esse rápido progresso gerou discussões sobre como esse sucesso poderia ser replicado em outras regiões, despertando interesse por reformas potenciais. Ao olhar para trás, esse momento destaca como uma liderança eficaz e novas ideias podem levar a conquistas revolucionárias na educação. Quais outros fatores poderiam ter contribuído para esses resultados impressionantes? E se o estilo divertido da Coca-Cola puder te inspirar? A Coca-Cola realmente domina a arte de se conectar com o público jovem por meio de estratégias de marketing inovadoras e memoráveis. Seus anúncios vibrantes e alegres, desde as icônicas campanhas de Natal com ursos polares até os empolgantes patrocínios de festivais de música, sempre chamam a atenção de adolescentes e jovens. Essa abordagem divertida não só torna seus produtos atraentes, mas também cria um senso de comunidade entre os consumidores. Usando redes sociais e ações interativas, a Coca-Cola convida seu público a participar, compartilhar e celebrar juntos. A colaboração com influenciadores populares, que se conectam com os jovens, aumenta ainda mais sua atratividade. Essa estratégia reflete um compromisso mais profundo em se envolver com uma audiência que valoriza a autenticidade e criatividade. À medida que a empresa continua a evoluir, seu foco permanece em combinar diversão com conexões significativas. Então, da próxima vez que você abrir uma garrafa de Coca-Cola, pense em como esse estilo divertido foi criado para te fazer sorrir e te conectar com uma grande comunidade. Você sabia que a gravidade pode mudar debaixo d'água? Pesquisas recentes revelaram um fenômeno surpreendente nas costas do Sri Lanka, onde a profundidade do mar diminui drasticamente em cerca de 100 metros, devido a diferentes forças gravitacionais. Esse fenômeno incomum chamou a atenção dos cientistas, pois questiona nossa compreensão do comportamento da gravidade em diferentes locais da Terra. A gravidade não é constante, ela pode variar dependendo da densidade dos materiais da Terra abaixo de nós. Neste caso, a composição geológica dessa área é mais leve do que nas regiões ao redor, resultando nessa queda inesperada da gravidade. Imagine que você está em um barco nessas águas e percebe que a massa abaixo de você influencia seu peso. Esse tipo de pesquisa não só aprofunda nossa compreensão do campo gravitacional da Terra, mas também ajuda na navegação e na oceanografia. Quais outros segredos nosso planeta pode esconder sob as ondas? E se eu disser que podemos ter bilhões de vizinhos? Cientistas acreditam que na nossa galáxia, a Via Láctea, pode haver cerca de 6 bilhões de planetas semelhantes à Terra. É um número impressionante, não é? Quando os astrônomos olham para o céu à noite, eles veem estrelas, mas muitas dessas estrelas podem ter planetas como o nosso. Esses planetas estão na chamada zona habitável, onde as condições podem ser adequadas para a existência de água líquida.
A busca por esses planetas é apoiada por potentes telescópios e avanços tecnológicos, como o telescópio espacial Kepler, que já descobriu milhares de exoplanetas. Imagine a possibilidade de vida além da Terra. Explorar e entender esses mundos distantes pode responder a perguntas profundas sobre nossa existência. Estamos sozinhos no universo ou fazemos parte de uma rica tapeçaria de vida? O potencial é simplesmente impressionante. Prepare-se para se surpreender com a lei de pagamentos na Argentina. Esta lei interessante oferece proteção aos consumidores em caso de atrasos nos pagamentos. Se a conta chega depois do esperado, as pessoas têm o direito de pedir mais tempo para pagar. Mas há uma condição: os consumidores precisam notar o atraso antes de poderem usar essa opção. Esse sistema único incentiva as pessoas a serem atentas e críticas, fazendo com que acompanhem de perto suas contas. A lei lembra que estar ciente das questões financeiras pode trazer benefícios. Em um mundo onde frequentemente ignoramos os detalhes, a Argentina oferece aos consumidores uma ferramenta poderosa para gerenciar melhor suas finanças. Ao recompensar aqueles que prestam atenção aos prazos, essa lei apoia não apenas os indivíduos, mas também a justiça na prática de cobrança. Não é inspirador ver um sistema criado para apoiar os consumidores? Você sabia que a população de lobos na Europa está crescendo? Nos últimos 10 anos, esses majestosos animais deram um impressionante passo à frente, aumentando em incríveis 60% de 2012 a 2022. Atualmente, estima-se que existam mais de 20 mil lobos no continente, o que é um grande sucesso na conservação da vida selvagem. Esse crescimento está ligado a vários fatores, incluindo a criação de reservas e o endurecimento das regras de caça. Os lobos desempenham um papel importante na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas, controlando a população de cervos e outros herbívoros. O seu crescimento também contribui para a biodiversidade, trazendo vida de volta a áreas onde antes haviam desaparecido. O aumento no número de lobos levanta questões importantes sobre a convivência com as comunidades humanas. Estamos prontos para acolher novamente esses incríveis animais em nossos ambientes naturais? No Japão, os cybercafés não são apenas lugares para acessar a internet. Eles são um importante refúgio para algumas pessoas em situação de rua. Esses estabelecimentos aconchegantes oferecem preços acessíveis e serviços que podem surpreender muitos. Por uma pequena taxa, os visitantes podem usar computadores e internet a qualquer hora. Mas isso não é tudo. Muitos cafés oferecem comida, chuveiros e até cadeiras confortáveis ou cabines privadas para descanso. Esse ambiente único permite que pessoas sem outro lugar encontrem um espaço seguro para dormir, comer e socializar. Em uma sociedade onde a falta de moradia muitas vezes passa despercebida, esses cafés destacam soluções inovadoras para problemas habitacionais. Eles mostram como os espaços urbanos podem se adaptar e fornecer serviços essenciais para aqueles que precisam. Quem sabe esse modelo pode ser uma possível solução para o problema da falta de moradia no mundo? Prepare-se para os pinguins imperadores na Antártica. Humanos e essas criaturas incríveis são os únicos animais de sangue quente que enfrentam corajosamente os invernos gelados deste continente congelado. Ao contrário de nós que nos aquecemos com casacos, os pinguins imperadores têm uma adaptação única: suas penas. Essas penas são incrivelmente densas e impermeáveis, permitindo que as aves mantenham o calor em meio ao vento frio e às temperaturas congelantes. Mas isso não é tudo. Os pinguins imperadores usam uma estratégia inteligente de sobrevivência. Eles formam grandes grupos, muitas vezes com milhares de indivíduos, para compartilhar calor. Mudando de posição dentro do grupo, cada pinguim tem a chance de se manter aquecido, protegendo aqueles que estão nas bordas do frio cortante. Essa colaboração é vital para a sobrevivência deles nos rigorosos meses de inverno, quando a temperatura pode cair abaixo de 50 graus Celsius, 58 graus Fahrenheit. Então, da próxima vez que você pensar na Antártica, lembre-se da resistência e do trabalho em equipe dos pinguins imperadores. Eles dominaram a arte de manter o calor em um dos climas mais severos da Terra. Você sabia que a Coca-Cola foi engarrafada pela primeira vez em Vicksburg? Essa história fascinante começa em 1894, quando Joseph A. Bidenhorn introduziu o engarrafamento dessa bebida tão amada, permitindo que ela saísse das fontes de refrigerantes e chegasse a fãs sedentos em todo lugar. Antes dessa inovação, a Coca-Cola era vendida principalmente em farmácias locais, mas a ideia de Bidenhorn mudou tudo.
O engarrafamento da bebida gaseificada abriu caminho para a produção em massa e a distribuição, tornando-a um fenômeno global. Vicksburg orgulhosamente ocupa seu lugar na história da Coca-Cola, celebrando a importância desse momento histórico com eventos e monumentos locais. Hoje, ao abrir uma refrescante Coca-Cola, você experimenta os resultados desse passo importante de uma pequena cidade no Mississippi para o palco mundial. Não é incrível como uma única ideia pode provocar mudanças tão grandes? A Dakota do Sul é realmente encantadora e vasta. Com uma população de pouco menos de 1 milhão de pessoas, a Dakota do Sul abrange mais de 77 mil milhas quadradas, tornando-se um dos estados mais espaçosos dos Ixnequa. Esta bela região combina paisagens onduladas, vastas planícies e pequenas cidades pitorescas que irradiam charme e calor. A economia é baseada principalmente na agricultura e no turismo, com agricultores que cultivam com orgulho produtos como milho e soja. Os turistas buscam visitar locais icônicos como o Monte Rushmore e o Parque Nacional Badlands, desejando apreciar as paisagens deslumbrantes e a rica história. Embora os invernos possam ser rigorosos, com neve e temperaturas frias, a resiliência dos habitantes da Dakota do Sul é realmente impressionante. O espírito comunitário se destaca especialmente durante as feiras, quando os moradores se reúnem para celebrar tradições locais, compartilhar comidas deliciosas e mostrar suas habilidades e artesanato. Não perca a oportunidade de desfrutar da hospitalidade deles. Você conhece os emocionantes esportes rurais do País Basco? Esta região incrível oferece competições esportivas únicas, conhecidas como Harri Kiroletak, que incluem atividades tradicionais com profundas raízes culturais. Imagine atletas habilidosos brandindo machados para cortar madeira ou levantando pedras pesadas, mostrando força e resistência impressionantes. Competições como Harri Osata, onde os participantes competem contra o tempo na serragem de madeira, e Skora Proba, que testa sua força no levantamento de pedras, atraem multidões que torcem por seus heróis locais. Esses eventos destacam não apenas a potência física, mas também oferecem um vislumbre da vida basca, celebrando a conexão com a história e a comunidade. Os participantes costumam treinar por anos, aperfeiçoando técnicas passadas de geração em geração. A emoção das competições, combinada com música tradicional e uma atmosfera vibrante, torna esses eventos imperdíveis. Se você algum dia visitar o País Basco, participar dessas festividades pode se tornar uma das suas memórias favoritas. Você está pronto para experimentar esses esportes incríveis? E se eu falar sobre a privacidade das estrelas do futebol? Alguns atletas fazem de tudo para proteger sua vida pessoal, e um famoso jogador não é exceção. Ele exige que todos os membros de sua equipe, incluindo o cozinheiro e o advogado, assinem um contrato com uma cláusula rigorosa de confidencialidade. Isso significa que eles não podem compartilhar detalhes sobre sua vida pessoal, desde tarefas do dia a dia até momentos especiais. Mas porque o jogador precisa de tais medidas extremas, manter a privacidade permite que ele se concentre no jogo, sem se distrair com a mídia ou até mesmo com os fãs. Imagine uma celebridade tentando desfrutar de uma refeição simples sem olhares curiosos ou matérias especulando sobre cada passo dela. Ao estabelecer esses acordos de confidencialidade, ele define limites claros que protegem tanto sua paz de espírito quanto a de seus entes queridos. Pode parecer um pouco incomum, mas no mundo do esporte, proteger a vida pessoal pode ser tão importante quanto marcar gols em campo. Até onde você estaria disposto a ir para manter sua vida em segredo? Prepare-se para se surpreender com o avião Stratolaunch. Esta incrível máquina é o maior avião do mundo, com uma envergadura de 370 pés. Foi projetada para lançar foguetes de grandes altitudes e possui um design único com duas cabines separadas, ligadas por uma enorme asa central. Essa construção inovadora permite transportar cargas úteis de uma forma que pode mudar as regras do jogo nas pesquisas espaciais. Ao lançar foguetes de uma altitude elevada, o Stratolaunch busca tornar os lançamentos mais eficientes e acessíveis. Em vez de decolar do chão, ele eleva os foguetes ao céu, reduzindo o consumo de combustível e minimizando atrasos por causa do clima. Com este avião, cientistas e engenheiros esperam abrir novos horizontes para as viagens espaciais, facilitando o envio de satélites e a realização de pesquisas além da atmosfera da Terra. Estamos prontos para uma nova era de exploração espacial. Acredite ou não, você pode fazer Gatorade em casa.
Com um processo simples, você pode criar uma bebida refrescante e hidratante direto na sua cozinha. Tudo o que você precisa é de um pouco de Kool-Aid e uma pitada de sal. Essa versão caseira ajuda a repor os eletrólitos, que são importantes para manter o equilíbrio hídrico, especialmente durante esportes e atividades físicas. Embora o sabor possa ser um pouco diferente do Gatorade comprado na loja, essa versão caseira é uma maneira econômica que oferece os mesmos benefícios importantes. Para atletas ou para quem passa tempo ao sol, essa bebida pode ajudar a prevenir a desidratação, repondo os líquidos perdidos. Basta misturar um copo do seu sabor favorito de Kool-Aid com água e adicionar uma pequena quantidade de sal, cerca de 1/4 de colher de chá. Então, da próxima vez que você estiver suando no calor ou após um treino, por que não preparar um lote desse Gatorade caseiro simples? É uma solução divertida e prática. Você sabia sobre os rituais de morte únicos dos Anomami? No coração da Amazônia, a tribo Anomami tem costumes surpreendentes relacionados à morte. Em vez de funerais tradicionais, eles optam pela cremação de seus falecidos. Mas não param por aí. A tribo dá um passo único, misturando as cinzas dos mortos com bananas, criando uma mistura especial. Isso não é apenas uma forma de lembrar os que partiram, é uma maneira de manter seu espírito vivo na comunidade. Quando os Anomami consomem essa mistura, acreditam que estabelecem uma conexão com a alma da pessoa que se foi. Essa prática ressalta o profundo respeito da tribo pela vida e pela vida após a morte, fortalecendo seus laços e sua história coletiva. A abordagem dos Anomami oferece uma visão interessante de como as culturas podem honrar seus mortos e manter um senso de continuidade. Como outras culturas lidam com a morte. Porque os alimentos deixavam a Irlanda durante a fome. A grande fome da batata na década de 1840 foi uma catástrofe que fez milhões de pessoas sofrerem com a fome, enquanto os alimentos ainda eram exportados da Irlanda para a Inglaterra. Esse contraste mostra as duras realidades da política econômica da época. O governo britânico priorizava a eficiência do mercado em vez das necessidades humanitárias, permitindo a exportação de produtos como grãos e gado, mesmo com a fome generalizada no país. Enquanto os campos de batata apodreciam devido a doenças, os ricos continuavam lucrando com as exportações, evidenciando a assustadora disparidade entre os poderosos e a população sofrida. Muitos afirmavam que essa prática era não apenas cruel, mas também um fracasso moral, agravando a tragédia da fome. As consequências foram devastadoras. Estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas morreu de fome e doenças, e mais 1 milhão emigrou da Irlanda, mudando o cenário cultural de muitos países. Este capítulo doloroso da história irlandesa nos faz refletir sobre como os interesses econômicos podem ofuscar a compaixão humana básica, deixando-nos com a inquietante pergunta: como podemos garantir que tal descaso não se repita? Drones estão mudando nosso mundo de maneiras incríveis. Você já imaginou um robô voador entregando seu pacote na porta da sua casa? Graças aos avanços tecnológicos, os drones não são mais apenas brinquedos para entusiastas. Eles são usados em várias tarefas importantes, como monitoramento da vida selvagem, filmagens impressionantes e até mesmo em operações de busca e salvamento em situações de emergência. Empresas como Uber e Google estão investindo pesado na criação de drones táxi, que podem resolver os problemas do trânsito urbano e oferecer uma nova forma de transporte. Imagine voar sobre ruas movimentadas, chegando ao seu destino de forma rápida e eficiente. À medida que essas aplicações emocionantes se desenvolvem, os drones estão prontos para revolucionar nossas vidas, trabalho e até mesmo nosso lazer. O futuro já chegou e ele está subindo aos céus. O nome Missouri vem da tribo indígena Sioux, que habitava essa região. Acredita-se que signifique Cidade dos Grandes Canoas, destacando a forte ligação da tribo com o poderoso rio Mississippi e as vias navegáveis ao redor. Essas grandes canoas eram essenciais para transporte e comércio, permitindo que a tribo explorasse suas terras férteis. Até hoje, a identidade de Missouri homenageia essa rica história, com muitos rios serpenteando por todo o estado. O legado da tribo Missouri não é apenas uma lembrança distante, ele molda a cultura e o espírito do estado. Ao aprender sobre essas raízes, entendemos melhor como as culturas indígenas influenciaram as comunidades modernas. Na próxima vez que você ouvir o nome Missouri, pense na incrível história que está por trás dele. Que outras histórias os nomes de lugares podem contar? Mergulhe no incrível mundo dos povos.
Esses seres fascinantes são conhecidos por sua incrível flexibilidade e capacidade de adaptação. Um dos fatos mais impressionantes sobre os polvos é a habilidade de passar por buracos maiores que seu bico. Sim, você não ouviu errado. Seus corpos são compostos principalmente de tecidos macios e maleáveis, o que lhes permite mudar de forma e se encaixar em espaços surpreendentemente estreitos. Essa flexibilidade incrível os ajuda a escapar de predadores e a caçar suas presas. Em perigo, o polvo pode rapidamente se esconder em uma fenda ou sob uma pedra, dificultando a perseguição de animais maiores. Além disso, seu bico, que é a única parte dura do corpo, está localizado no centro de seus tentáculos, permitindo que eles manobrem em passagens estreitas. Essa habilidade única não só os protege, mas também demonstra sua inteligência e engenhosidade. Na próxima vez que você ver um polvo, lembre-se de quão incríveis são essas criaturas. Acredite ou não, o ouro é incrivelmente raro. Este metal precioso, que encanta a humanidade há milênios, pesa cerca de 190 mil toneladas no total, considerando todo o ouro já extraído. Se você o derretesse, veria o quanto é pouco. Seria suficiente para encher aproximadamente 3,5 piscinas olímpicas. Essa é uma forma clara de mostrar a raridade do ouro em comparação com seu alto valor e demanda em diversas áreas, incluindo tecnologia e joalheria. Devido ao seu brilho característico e resistência ao escurecimento, o ouro continua sendo um recurso desejado. Com o aumento do nosso desejo por esse metal brilhante, a realidade é que há uma quantidade limitada dele em nosso planeta. Então, da próxima vez que você ver um lindo anel de ouro ou uma moeda brilhante, lembre-se de quão especial e raro é esse pedaço de ouro, concorda? Sonhar não é apenas uma forma de passar o tempo, é uma atividade mental poderosa que melhora tanto a criatividade quanto a memória. Quando você deixa sua mente devagar, seu cérebro entra em um estado que os cientistas chamam de modo padrão. Nesse estado relaxado, você realmente se dedica a resolver problemas de forma profunda e conecta ideias de maneiras únicas. Muitos inventores e artistas famosos reconheceram que sonhar os ajudou em suas descobertas. Lembre-se de como as ideias para invenções muitas vezes surgem quando você está imerso em pensamentos. Esse devagar mental permite que seu cérebro explore diferentes possibilidades, ajudando a ver conexões que podem não ser imediatamente óbvias. Então, da próxima vez que você se pegar sonhando acordado, lembre-se de que você não está perdendo tempo. Você está dando espaço para sua criatividade se desenvolver. Não é incrível como algo tão simples pode levar a realizações tão notáveis? Você já experimentou o bolo gota japonês? Essa sobremesa incrível parece uma gota de água perfeitamente formada, agradando aos olhos e ao paladar. É feita principalmente de água e agar-agar, uma substância gelatinosa obtida de algas. Esse bolo é conhecido por sua textura única, que derrete na boca. Geralmente é servido com um xarope doce e uma cobertura de farinha de soja, criando uma harmonia de sabores que destaca seu charme delicado. O bolo gota se tornou popular não só pelo seu sabor, mas também pela sua aparência impressionante, tornando-se um doce favorito entre os gourmets. Originário do Japão, ele desperta curiosidade e prazer a cada pedaço. Se você está procurando uma sobremesa que seja não apenas um agrado, mas uma verdadeira experiência, o bolo gota pode ser sua próxima aventura doce. Você já encontrou um lugar para essa deliciosa sobremesa em suas explorações culinárias? Você já se perguntou por que alguns animais se comportam como humanos? Pesquisadores descobriram que alguns animais apresentam características semelhantes ao autismo, como comportamentos repetitivos e hábitos sociais incomuns. Por exemplo, elefantes podem seguir rotinas rigorosas, como passar pelo mesmo caminho todos os dias, enquanto golfinhos podem ter dificuldades para se comunicar com seus semelhantes. Observar esses comportamentos em diferentes espécies mostra que essas características não são exclusivas dos humanos. Essa conexão fascinante abre a possibilidade de entender não apenas o comportamento dos animais, mas também as complexidades das condições humanas. Estudando esses animais, os cientistas esperam aprender mais sobre os aspectos neurológicos e sociais que caracterizam o autismo. É surpreendente pensar que, ao investigar nossos amigos animais, podemos obter conhecimentos valiosos sobre como funcionam os cérebros, tanto deles quanto dos nossos. Quem sabe essa pesquisa ajude a superar a diferença entre o comportamento humano e o animal.
E se eu disser que os baionetas servem para cozinhar? Durante a Revolução Americana, muitos soldados descobriram que seus baionetas, que são armas semelhantes a facas presas às extremidades dos rifles, eram úteis na cozinha. Em vez de usá-las apenas em combate, os soldados frequentemente contavam com essas ferramentas para preparar alimentos em campo. Esse uso culinário dos baionetas mostrou a engenhosidade das tropas, que precisavam tirar o máximo proveito dos recursos limitados. Curiosamente, após algum treinamento, o exército americano demonstrou habilidades estratégicas excepcionais, vencendo uma batalha sem disparar um único tiro. Essa vitória destacou não apenas suas capacidades de combate, mas também táticas inteligentes e trabalho em equipe. Graças a essas abordagens inovadoras, os soldados americanos mudaram o rumo de vários conflitos importantes, mostrando como criatividade e preparação podem levar a sucessos inesperados em situações imprevistas. E se eu te contar sobre a coruja gigante? O Cub Ornimegalonyx, uma espécie extinta, é a maior coruja conhecida. Esse incrível ser foi descrito pela primeira vez por Oscar Polino Ardón de la Mata, um pioneiro da paleontologia cubana, em 1954. Imagine uma coruja muito maior do que qualquer uma que existe hoje, planando no céu pré-histórico. Os restos desse gigante foram encontrados como subfósseis, o que significa que se preservaram de forma única, permitindo que os cientistas os estudem em detalhes. Sua enorme envergadura e tamanho impressionante o tornariam um predador temível, mergulhando em busca de peixes ou pequenos mamíferos. A descoberta do Cub Ornimegalonyx não só inspira os amantes da ciência, mas também nos ajuda a entender a biodiversidade dos ecossistemas passados, que outros seres gigantes ainda estão por ser descobertos. Você vai se surpreender ao saber que os elefantes se movem silenciosamente. Essa habilidade incrível está relacionada ao seu sistema músculo-esquelético desenvolvido, que permite controlar seus movimentos massivos. Imagine um veículo off-road, manobrando em um terreno difícil. É assim que os elefantes se deslocam em seu habitat. Eles conseguem parar e acelerar cada pata separadamente, o que os ajuda a superar obstáculos com precisão impressionante. Curiosamente, os elefantes não têm patelas nas patas dianteiras. Essa característica única ajuda a distribuir o peso de forma equilibrada, reduzindo o risco de lesões nas articulações e mantendo a estabilidade. Combinando força e graça, os elefantes podem se mover silenciosamente em seus territórios, apesar de pesarem várias toneladas. Essa mobilidade silenciosa é vital para sua sobrevivência, pois permite que se aproximem de fontes de água e busquem alimento sem atrair predadores. Não é incrível como a natureza dotou esses gigantes bondosos? O que realmente afeta os níveis de colesterol? Embora os óleos vegetais sejam frequentemente rotulados como sem colesterol, isso pode ser enganoso. O colesterol é formado apenas a partir de gorduras animais, e você nunca o encontrará em óleos vegetais. No entanto, isso não significa que esses óleos sejam sempre benéficos para o coração. Alguns óleos vegetais, como o de palma ou coco, contêm muitas gorduras saturadas. O consumo excessivo de gorduras saturadas pode aumentar os níveis de colesterol LDL, muitas vezes chamado de colesterol ruim, o que pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares. É importante notar que nem todos os óleos vegetais são iguais. Óleos como o de oliva ou canola, ricos em gorduras insaturadas, podem realmente ajudar a melhorar os níveis de colesterol e apoiar a saúde do coração. Portanto, da próxima vez que você pegar uma garrafa rotulada como sem colesterol, pense em como o tipo de óleo e sua composição afetam sua saúde cardíaca geral. Pronto para fazer uma escolha consciente? Descubra os segredos da taiga. Essa magnífica ecossistema, que ocupa impressionantes 12 milhões de quilômetros quadrados, é a floresta boreal da Rússia e a maior floresta do planeta. Estendendo-se por vastas áreas da Sibéria, a taiga desempenha um papel crucial na saúde do nosso planeta. Ela absorve mais dióxido de carbono do que todas as florestas tropicais juntas, atuando como um importante sumidouro de carbono que ajuda a combater as mudanças climáticas. Mas a taiga não é apenas árvores. É um habitat vibrante, repleto de vida selvagem. Aqui você pode ver o misterioso leopardo das neves se esgueirando pela vegetação, ou o majestoso urso pardo em busca de alimento. A combinação única de coníferas e diversidade de fauna torna a taiga uma parte essencial do nosso ecossistema global. Quais outras histórias fascinantes este incrível bosque esconde?
Prepare-se para se surpreender com os Maine Coons. Esses gatos extraordinários, muitas vezes chamados de gigantes gentis, realmente impressionam. Com suas orelhas peludas, caudas fofas e corpos grandes, os Maine Coons podem crescer até 5 anos. Imagine um gato amigável que não só brinca, mas também adora abraçar, como um cachorro pequeno. Seu caráter carinhoso os torna ótimos pets tanto para famílias quanto para pessoas solteiras. Embora sejam conhecidos por seu tamanho imponente, é a sua amizade que chama a atenção. Os Maine Coons também são inteligentes e curiosos, frequentemente seguindo seus donos pela casa ou participando de brincadeiras ativas. Você sabia que eles podem até aprender truques como cães? Essa combinação de tamanho, charme e brincadeira faz do Maine Coon uma raça adorada. Então, se você está pensando em ter um pet, não gostaria que um Maine Coon iluminasse seus dias? Você sabia que Rory Gilmore era interpretada por uma adolescente, Alexis Bledel, que deu vida à personagem querida em Gilmore Girls? Tinha apenas 19 anos quando as gravações começaram. Essa diferença de idade entre os atores e seus papéis é bastante comum em Hollywood. Muitos jovens atores interpretam personagens adolescentes, o que traz mais autenticidade e proximidade à história. É surpreendente como o processo de seleção escolhe atores que estão próximos da idade de seus personagens, permitindo que eles se baseiem em suas próprias experiências. Para Bledel, entrar na pele da inteligente e ambiciosa Rory significava mostrar os altos e baixos do ensino médio e da vida adulta jovem, algo com que ela podia se identificar naquela idade. Essa mistura de energia jovem e talento ajudou a tornar Gilmore Girls um clássico atemporal, que ressoa com espectadores de todas as gerações. Você já parou para pensar em como a idade influencia as decisões na seleção de elenco? Você sabia que polvos podem comer seus próprios tentáculos? Esse comportamento incomum, conhecido como autofagia, geralmente ocorre em resposta ao estresse. Imagine a pressão que um polvo enfrenta na natureza. Quando se sente ameaçado ou sobrecarregado, esses seres incríveis podem morder seus próprios braços. Mas há uma reviravolta: a perda de um tentáculo não causa dor. Os polvos têm uma habilidade surpreendente de regenerar membros perdidos, graças à sua biologia única. Na verdade, quando um polvo perde um membro, um novo pode crescer em apenas alguns meses. O processo de recuperação é notável, pois o novo tentáculo geralmente é tão funcional e parecido com o original. Essa incrível adaptabilidade ajuda os polvos a sobreviver em condições subaquáticas desafiadoras. Então, da próxima vez que você ver um desses inteligentes cefalópodes, lembre-se de sua notável resistência e hábitos alimentares únicos. É mais uma prova de que a natureza sabe como surpreender. Você já se perguntou como a vida sobrevive em climas extremos? A lista Betansky é um exemplo incrível da resistência da natureza, mostrando como algumas espécies se adaptam para sobreviver em condições severas. Esses organismos vivem nos lugares mais secos e frios, desenvolvendo um corpo único e rico em fluidos que os ajuda a reter líquidos essenciais e lidar com grandes variações de temperatura. Essa adaptação extraordinária permite que eles sobrevivam onde a maioria das formas de vida enfrenta dificuldades. Quando a temperatura cai ou o ar fica seco, a lista Betansky demonstra uma habilidade notável da vida em encontrar soluções. Cientistas estudam essas adaptações não apenas para entender os mecanismos de sobrevivência, mas também para descobrir segredos que podem inspirar inovações em tecnologia e medicina. Como essas criaturas incríveis continuam a prosperar onde outras não conseguem. Sua existência levanta questões fascinantes sobre os limites da vida na Terra e além. Você consegue imaginar como é experimentar o fruto kibi? Esse incrível fruto, originário do norte do Japão, certamente despertará seu interesse. A casca roxa e vibrante do kibi convida você a explorá-lo, e ao cortá-lo você encontrará uma polpa branca, doce e suculenta, que proporcionará uma explosão deliciosa de sabor. Mas o kibi não é apenas saboroso, ele também é bonito. Suas folhas decorativas embelezam os jardins, e a planta pode surpreendê-lo com flores que exalam um aroma de chocolate, preenchendo o ar com um cheiro agradável. As pessoas costumam cultivar o kibi, não apenas pelo fruto saboroso, mas também pela sua contribuição estética aos seus espaços. Essa combinação única de beleza e sabor faz do kibi um verdadeiro tesouro entre as frutas. Você já viu ou experimentou esse fruto incomum? Um fato interessante sobre Tintim na Bélgica.
Tintin, o corajoso jovem repórter criado por Hergé, não é apenas um personagem querido dos quadrinhos. Ele é um importante símbolo cultural da Bélgica. Surgido no final da década de 1920, Tintin se tornou um ícone de exploração, aventura e busca pela verdade. Ao ler sobre Tintin e seu fiel cachorro Milou, que embarca em emocionantes aventuras ao redor do mundo, os leitores conhecem diversas culturas e desafios, enquanto aprendem sobre amizade e coragem. A influência de Tintin vai além das páginas dos quadrinhos. Exposições sobre suas aventuras atraem anualmente milhares de fãs. Museus até exibem ilustrações originais, atraindo tanto moradores quanto turistas para a rica história dos quadrinhos. Na Bélgica, é possível encontrar produtos do Tintin, cafés temáticos e até estátuas em tamanho real, tornando-o uma parte importante da identidade do país. A narrativa cuidadosa e as ilustrações de Hergé inspiraram gerações, despertando curiosidade e amor pelo conhecimento. Então, da próxima vez que você pensar em viagens e aventuras, lembre-se de como Tintin representa o espírito da Bélgica. É verdade que os peixes podem andar na terra? Pode parecer inacreditável, mas alguns peixes, como o peixe-anjo das cavernas tailandesas, desenvolveram habilidades surpreendentes que lhes permitem andar e escalar usando suas nadadeiras pélvicas. Essa incrível transformação os ajuda a se mover em ambientes únicos das cavernas e até a subir cachoeiras. Vivendo em condições tão desafiadoras, eles evoluíram e adquiriram características que os ajudam a evitar predadores e encontrar comida. Essa característica fascinante mostra quão flexível pode ser a evolução, destacando as conexões interessantes entre seres aquáticos e seus parentes terrestres. Isso nos permite olhar para o passado, onde nossos ancestrais antigos podiam fazer transições semelhantes. Portanto, da próxima vez que você pensar em peixes, lembre-se, o mundo não se limita apenas aos oceanos e rios. O que realmente influenciou a inteligência na Segunda Guerra Mundial? A máquina Enigma foi um dispositivo de codificação revolucionário usado pela Alemanha nazista para criptografar mensagens militares. Essa invenção inteligente se baseava em uma série de rodas giratórias e uma chave secreta que transformavam mensagens comuns em códigos complexos que pareciam impossíveis de decifrar. No entanto, a genialidade dos criptoanalistas aliados, especialmente Alan Turing, mudou o rumo dessa intensa batalha de quebra de códigos. Turing e sua equipe em Bletchley Park trabalharam incansavelmente para decifrar os complexos códigos da Enigma. Seu sucesso forneceu informações de inteligência cruciais para os aliados, ajudando a tomar decisões estratégicas que, em última análise, influenciaram o resultado da guerra. A história da máquina Enigma não é apenas sobre máquinas e códigos complexos. É uma narrativa sobre o gênio humano, trabalho em equipe e a incessante busca por conhecimento que mudaram o curso da história. Prepare-se para se surpreender com a sequência de zeros da Guerra Fria. Durante esse período tenso, os Estados Unidos tinham um código para o lançamento nuclear que era surpreendentemente simples, apenas 8 zeros seguidos. Pode parecer estranho, mas essa escolha foi feita por uma razão importante. Em momentos de crise, os militares precisavam agir rapidamente, então um código simples era necessário para garantir velocidade e precisão. Imagine que o destino das nações dependia de uma sequência tão simples. Essa decisão refletia a necessidade urgente de uma resposta rápida diante do medo de um conflito nuclear. Levanta questões importantes sobre segurança e responsabilidade em um dos capítulos mais perigosos da história. Embora pareça um código fácil de lembrar, também destaca o frágil equilíbrio da segurança global e as complexas estratégias que guiavam as superpotências na época. Podemos realmente confiar em algo tão simples com um poder tão imenso? Muitos não sabem, mas filmes podem ser minúsculos. O menor filme do mundo, chamado Menino no Seu Átomo, foi criado por cientistas da IBM usando átomos reais. Imagine só, essa encantadora mini-animação foi feita em nível atômico, o que significa que é composta das partículas mais básicas da matéria. Cada quadro do filme foi montado a partir de átomos e depois ampliado em 100 milhões de vezes para que pudéssemos vê-lo. Para comparação, um átomo tem cerca de 1 nanômetro de tamanho, então o filme é basicamente um desenho animado minúsculo, feito das menores partículas do universo. Essa conquista notável não só demonstra criatividade, mas também mostra as incríveis possibilidades da ciência e da tecnologia.
Reconhecido pelo livro dos recordes como o menor filme já criado, Menino no Seu Átomo oferece um olhar lúdico sobre o micromundo que nos cerca. Então, da próxima vez que você assistir a um filme, lembre-se de que existe um filme ainda menor, que acontece em nível atômico. Que incrível! Você já pensou nas suas raízes cósmicas? Os elementos que formam seu corpo, como carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, são na verdade os mesmos blocos de construção das estrelas espalhadas pela galáxia. Desde o Big Bang, esses elementos foram criados no coração das estrelas e se espalharam pelo espaço quando elas morreram. Isso significa que a cada respiração ou movimento, você está conectado ao universo de uma maneira incrível. O processo de formação e destruição das estrelas espalhou esses elementos importantes pelo cosmos, e eles acabaram na Terra graças a cometas e asteroides. Quando você olha para o céu à noite, não vê apenas sóis distantes, você testemunha o legado daqueles antigos eventos cósmicos que deram origem à vida. Então, da próxima vez que você pensar sobre seu lugar no universo, lembre-se, você é poeira de estrela, literalmente. Descubra a única marca rosa da gorila Anaka. Anaka, uma gorila incrível do zoológico de Atlanta, tem uma marca rosa brilhante em seu braço que chama a atenção dos visitantes. Essa característica incomum não está relacionada ao vitiligo, uma condição que causa a perda de pigmento da pele. É uma pigmentação natural única que torna a Anaka especial no mundo animal. Essa marca rosa não é apenas bonita, mas também lembra as maravilhas da diversidade genética na natureza. O jeito brincalhão de Anaka e sua aparência vibrante atraem muitas pessoas ao zoológico, onde elas podem aprender sobre gorilas e seu habitat. Ao observar como ela interage com o ambiente, você pode refletir sobre como essas características únicas ajudam os animais a se adaptarem na natureza. Junte-se à discussão sobre a importância de proteger essas criaturas incríveis e seus habitats, para que as futuras gerações possam apreciar sua beleza. Descubra este antigo sobrevivente da era dos dinossauros. O jacaré do Mississippi, uma réptil incrível, manteve sua aparência única por milhões de anos, desde a época dos dinossauros. Este ser extraordinário pertence a um grupo que quase não mudou ao longo do tempo, tornando-o um dos parentes vivos mais próximos dos animais pré-históricos que habitaram a Terra. Assim como seus antepassados, os jacarés do Mississippi têm mandíbulas poderosas, pele grossa e um corpo aerodinâmico, adaptado para a vida aquática. Eles se sentem à vontade em pântanos e rios do sul dos Estados Unidos, onde caçam uma variedade de presas, incluindo peixes, aves e até pequenos mamíferos. É impressionante como esses jacarés precisam de pouca evolução, o que indica que sua estrutura é perfeita para a sobrevivência. Cientistas estudam esses répteis antigos não apenas para entender sua biologia, mas também para obter informações sobre os ecossistemas pré-históricos da Terra. Portanto, da próxima vez que você pensar em dinossauros, lembre-se de que o jacaré do Mississippi é uma conexão incrível com a história distante do nosso planeta. Você sabia que o mercado de agricultura orgânica está crescendo rapidamente? Com um valor total de mais de 190 bilhões de dólares em todo o mundo, a agricultura orgânica se tornou um importante jogador na indústria alimentícia moderna. À medida que mais pessoas buscam produtos sem pesticidas e sustentáveis, o interesse por opções orgânicas continua a aumentar. Essa mudança nas preferências dos consumidores leva os agricultores a adotar práticas sustentáveis que beneficiam tanto a terra quanto a nossa saúde. Métodos como a rotação de culturas ajudam a manter a fertilidade do solo, enquanto técnicas naturais de controle de pragas reduzem a dependência de produtos químicos nocivos. Como resultado, a paisagem agrícola está mudando, tornando-se mais verde e sustentável. A agricultura orgânica não apenas atende à demanda dos consumidores, mas também contribui para um ecossistema mais saudável, promovendo a biodiversidade e reduzindo a poluição. É surpreendente pensar em como essas práticas moldam o futuro da alimentação. O interesse por produtos orgânicos continuará a crescer à medida que mais pessoas descobrirem seus benefícios. E se eu te disser que os carros têm um passado trágico? A primeira vítima conhecida de um carro não foi apenas alguém qualquer, mas uma mulher incrível que era naturalista, astrônoma, microscopia, escritora e artista. Seu nome era Mary Ward, e ela tragicamente faleceu durante a demonstração de um carro experimental movido a vapor, criado por seus primos. Esse acidente, que ocorreu em 1869, a torna a primeira vítima registrada de um acidente automobilístico na história.
Os diversos talentos e conquistas intelectuais de Mary tornam sua morte ainda mais significativa, lembrando-nos que as inovações científicas, embora emocionantes, podem ter consequências inesperadas e amargas. Ao adotarmos novas tecnologias hoje, é importante lembrar as lições do passado e considerar as consequências de nossas inovações. Quantas mais vidas serão afetadas pelo desenvolvimento de novos dispositivos? Descubra o incrível mundo do tecido ósseo. Você sabia que no seu corpo existem dois tipos principais de tecido ósseo? O primeiro é o osso cortical, ou compacto, que forma a camada externa densa dos seus ossos. Essa camada resistente oferece força e proteção, permitindo que os ossos suportem as atividades do dia a dia, como caminhar e pular. Dentro você encontrará o osso trabecular, também conhecido como osso esponjoso. Ao contrário de sua irmã mais rígida, o osso trabecular tem uma estrutura macia, semelhante a um favo de mel, que ajuda a reduzir o peso, mantendo o suporte. Juntos, esses dois tipos trabalham em harmonia para manter seu esqueleto forte e resistente. Eles não apenas suportam o peso do seu corpo, mas também desempenham um papel importante no armazenamento de minerais essenciais, como cálcio e fósforo, que são vitais para várias funções do corpo. Então, da próxima vez que você pensar em seus ossos, lembre-se do incrível trabalho em equipe que acontece dentro deles. Acredite ou não, Justin Bieber começou no YouTube. Com apenas 13 anos, esse ícone pop foi descoberto pelo empresário Scooter Braun enquanto postava vídeos na plataforma. Jovens fãs ao redor do mundo ficaram encantados com sua voz, o que resultou em um contrato com uma gravadora que mudou sua vida para sempre. Em 2009, ele lançou seu primeiro single, One Time, e seu álbum de estreia, My World. Esses lançamentos rapidamente o tornaram famoso, e suas melodias marcantes entraram nas playlists de todos os lugares. Mas não parou por aí. Bieber é conhecido por constantemente mudar seu estilo musical, misturando gêneros como R&B, pop e música eletrônica, o que mantém o interesse de seus fãs. Ao longo dos anos, ele lançou muitos sucessos, colaborou com outros artistas renomados e até ganhou vários prêmios importantes. Sua capacidade de se adaptar artisticamente garante que ele continue relevante em uma indústria musical em constante mudança. Como um adolescente com uma conta simples no YouTube se tornou um ícone. É uma jornada fascinante de talento, oportunidades e crescimento. Acredite ou não, mas em Michigan há um correio flutuante. O J.W. Westcott II entrega correspondência no rio Detroit desde 1874, tornando-se o único correio flutuante do mundo. Este incrível barco atende a comunidade marítima, oferecendo serviços postais para os navios que navegam pelos rios. Imagine um barco deslizando ao lado de um grande cargueiro, enquanto um membro da tripulação habilidosamente lança um saco com cartas e pacotes a bordo. Este serviço inovador ajuda os marinheiros a se manterem conectados com seus entes queridos e a gerenciar seus assuntos enquanto estão no mar. O J.W. Westcott II simboliza a criatividade dos sistemas postais em se adaptar a diferentes condições. Ele é não apenas uma solução prática para a entrega de correspondência, mas também uma parte viva da história, lembrando-nos de um passado em que as vias aquáticas eram as principais rotas de transporte. Sempre que ele sai para navegar, leva histórias e mensagens, conectando terra e água. Então, da próxima vez que você pensar em correios, lembre-se deste tesouro flutuante único que torna a comunicação possível nas ondas. Difícil de acreditar, mas os parques aquáticos já foram inseguros. Nos seus primeiros dias, esses lugares emocionantes eram conhecidos por suas atrações mal projetadas, o que resultava em muitos acidentes. Os visitantes deslizavam por toboáguas que não tinham as devidas medidas de segurança, frequentemente caindo em poças ou até pior. Imagine o caos e a confusão quando as famílias tentavam lidar com essas águas arriscadas. Felizmente, com o aumento da popularidade dos parques aquáticos, também cresceu a necessidade de regras de segurança. As autoridades começaram a estabelecer normas para garantir um ambiente mais seguro para todos. Essa mudança significou descidas mais suaves e proteção para os visitantes contra quedas inesperadas. No entanto, a introdução dessas regras muitas vezes significou abrir mão de algumas das diversões radicais que tornavam os parques aquáticos tão emocionantes. Hoje, embora possamos aproveitar a adrenalina dos toboáguas com mais confiança, não podemos deixar de nos perguntar como aqueles parques originais se comparariam aos padrões de segurança modernos. Você pode se surpreender. O sangue representa 8% do seu peso.
Você sabia que cerca de 7 a 8% do seu peso total é composto por sangue? Para um adulto médio, isso equivale a aproximadamente 5 litros, ou 1,3 galões, de sangue que circula em seu corpo. É como se você tivesse um grande recipiente com o líquido essencial para a vida. Seu sangue não está apenas parado, ele trabalha ativamente, transportando o oxigênio dos pulmões para as células e removendo resíduos para manter sua saúde. E ainda mais impressionante é que a medula óssea está constantemente renovando seu sangue. Quando as células sanguíneas morrem, novas são criadas, garantindo que seu corpo tenha o suprimento necessário. Na próxima vez que você pensar no seu peso, lembre-se de que uma parte significativa dele é composta por esse líquido incrível e vital. Difícil de acreditar, mas um dia as impressoras rugiam como leões. Nos primeiros dias da impressão mecânica, essas máquinas não eram apenas ferramentas, eram gigantes barulhentos que podiam perturbar o ambiente do escritório. Imagine como era difícil se concentrar no trabalho, cercado pelo barulho de dezenas de pesadas engrenagens e alavancas. Esse ruído podia rivalizar com o caos de um canteiro de obras, com o zumbido e o batido ecoando nas paredes. Como resultado, a produtividade muitas vezes sofria, pois os trabalhadores tinham dificuldade em se concentrar com todo esse barulho. As conversas eram abafadas e a reflexão tranquila quase impossível. Felizmente, com o avanço da tecnologia, as impressoras modernas se tornaram muito mais silenciosas e eficientes, permitindo-nos desfrutar de um ambiente de trabalho calmo, enquanto produzimos materiais impressos de qualidade. Não é incrível como a tecnologia transformou nossas condições de trabalho? Pouca gente sabe, mas Hipócrates é o fundador da medicina moderna. Na Grécia Antiga, Hipócrates, conhecido como o pai da medicina, estabeleceu as bases para uma abordagem sistemática à saúde. Ele introduziu a ideia de que as doenças são causadas por fatores naturais e não apenas pela ira dos deuses, o que foi revolucionário para a época. Seus métodos enfatizavam a importância da observação cuidadosa e do registro dos sintomas, ajudando os médicos a entenderem melhor seus pacientes. Depois de Hipócrates, Galeno surgiu e desenvolveu essas ideias. Ele criou a teoria dos 4 humores, sugerindo que a saúde depende do equilíbrio dos fluidos corporais: sangue, fleuma, bile negra e bile amarela. Essa concepção dominou o pensamento médico por séculos, influenciando não apenas os métodos de tratamento, mas também a forma como os médicos viam o corpo humano. O legado de Hipócrates e Galeno ainda ressoa nas práticas médicas modernas, lembrando-nos de quão longe chegamos. O que acontece quando têxteis encontram tecnologias? Tecidos inteligentes transformam roupas tradicionais em equipamentos de alta tecnologia. Esses têxteis inovadores incorporam eletrônica diretamente no tecido, permitindo que interajam com o mundo digital de maneiras que antes só sonhávamos. Imagine usar uma camisa que pode monitorar seu pulso ou uma jaqueta que carrega seu celular enquanto você caminha. Equipados com sensores, baterias e até painéis solares, esses tecidos podem rastrear movimentos e mudanças no ambiente, tornando-os extremamente versáteis. Na área da saúde, os tecidos inteligentes permitem o monitoramento em tempo real dos pacientes, melhorando seu tratamento. Para atletas, eles podem acompanhar resultados e ajudar a otimizar os treinos. Até mesmo os militares estão interessados nesses têxteis, aprimorando uniformes para a segurança e a conscientização dos soldados. O potencial para a geração de energia também é impressionante. Alguns tecidos podem armazenar energia solar para alimentar pequenos dispositivos. À medida que a pesquisa avança, em breve poderemos ver tecidos inteligentes em roupas do dia a dia, revolucionando nossa percepção do que vestimos. Você não vai acreditar nos anéis dos juízes do Super Bowl. Os juízes do Super Bowl recebem um reconhecimento especial que muitos fãs podem não conhecer. Após o jogo, esses juízes recebem magníficos anéis oficiais, que não apenas simbolizam seu papel importante, mas também são verdadeiras obras de arte. Cada anel é único e é feito levando em conta o Super Bowl específico em que atuaram, incluindo elementos do jogo, como o logotipo e a data. Essa prática destaca a importância dos juízes no esporte, reconhecendo sua dedicação e habilidade. Assim como os jogadores, que frequentemente usam orgulhosamente seus anéis de campeão, os juízes exibem seus anéis como símbolos de honra, representando inúmeras horas de trabalho duro, treinamento e o compromisso de manter a integridade do jogo. Cada anel conta sua própria história, lembrando-os dos momentos emocionantes que testemunharam e dos desafios que enfrentaram em campo.
Então, da próxima vez que você assistir ao Super Bowl, lembre-se de que os juízes de uniforme listrado também têm sua parte especial na história. Você sabia que sua saliva pode encher piscinas? Ao longo da vida, uma pessoa produz saliva suficiente para encher 2 piscinas grandes. Esse fato incrível destaca como nossos corpos estão sempre trabalhando, produzindo cerca de 1 a 2 litros de saliva por dia. A saliva desempenha um papel importante na digestão. Ela inicia a quebra dos alimentos e nos ajuda a engolir. Embora a ideia de nadar em uma piscina cheia de saliva possa parecer desagradável, é importante lembrar que esse líquido é essencial para manter a saúde da nossa boca e o bom funcionamento das nossas papilas gustativas. Além da digestão, a saliva também contém enzimas e proteínas que combatem bactérias e mantém nossa boca limpa. Então, da próxima vez que você pensar em como a saliva escorre da sua boca, reflita sobre o quanto dependemos dessa substância escorregadia. Embora possa parecer estranho que toda essa saliva se acumule, é apenas mais um aspecto surpreendente da natureza humana. Quais outros fatos incríveis sobre nosso corpo você acha que existem? Por que Vito, o gato biônico, nos inspira? Vito, conhecido como gato ciborgue, perdeu as 2 patas devido a uma doença grave, mas em vez de desistir, ele se adaptou à nova realidade com uma incrível resiliência. Vito se movimenta com próteses feitas sob medida, que lhe permitem se mover com impressionante agilidade. Sua jornada demonstra não apenas os avanços da medicina veterinária, mas também a força do espírito animal. A história de Vito é um poderoso lembrete de que é possível superar dificuldades com determinação e inovação. As pessoas se uniram ao seu redor, celebrando suas conquistas e compartilhando sua história na internet. Esse gato inspirador se tornou um símbolo de esperança para aqueles que enfrentam suas próprias dificuldades, lembrando a todos nós que a persistência pode levar a resultados extraordinários. Como Vito continua a impactar tanto os animais de estimação quanto os humanos em tempos de adversidade. É verdade que o Expresso de Hogwarts está funcionando hoje? Absolutamente! O famoso Expresso de Hogwarts, que leva jovens bruxos e bruxas para a escola de Hogwarts dos filmes de Harry Potter, não é apenas uma invenção. Este lendário trem realmente circula na Escócia, oferecendo aos fãs e viajantes a chance de sentir a magia. O trem passa pela linha alta ocidental, com uma viagem que revela paisagens deslumbrantes, incluindo o impressionante viaduto Glenfinnan, que parece ter saído direto de um filme. Os fãs podem embarcar em uma locomotiva de verdade em determinadas temporadas e desfrutar de uma viagem incrível que dura cerca de 2 horas, mergulhando no encanto das antigas ferrovias. Se você é um fã dedicado de Harry Potter ou apenas ama passeios de trem cênicos, o Expresso de Hogwarts traz um pouco de magia para o cotidiano. Pronto para reservar seu bilhete. Você não vai acreditar no que aconteceu com o Japão. Em 1904, o Japão surpreendeu o mundo ao atacar a Rússia, sendo a primeira vez que um país asiático derrotou uma potência europeia na história moderna. Essa ousada operação ocorreu em Port Arthur, onde as tropas japonesas miraram na frota russa e desferiram um golpe famoso no porto de Port Arthur. Embora pareça estranho, estrategistas americanos desempenharam um papel importante no planejamento dessa operação, ajudando o Japão a aprimorar suas táticas militares. O ataque pegou a Rússia de surpresa, resultando em uma rápida vitória japonesa. Esse conflito, conhecido como Guerra Russo-Japonesa, alterou o equilíbrio de poder no leste asiático e teve consequências duradouras, influenciando as relações internacionais por décadas. Com o Japão se tornando um jogador importante no cenário mundial, surgiram questões sobre colonialismo e imperialismo e as relações em mudança entre o Oriente e o Ocidente, como essa surpreendente mudança de poder alterou o futuro. Você já parou para pensar por que a micróglia é tão importante? Essas pequenas, mas poderosas células são os defensores do sistema imunológico do cérebro e desempenham um papel fundamental na manutenção da nossa saúde mental. A micróglia é essencial para preservar a saúde dos neurônios e atua como um guardião, monitorando constantemente o estado do cérebro. Elas reagem à inflamação e ajudam na recuperação de danos, garantindo o funcionamento adequado das redes neurais. Estudos recentes destacam sua importância em condições como autismo, doença de Alzheimer e até depressão. Por exemplo, quando a micróglia não funciona corretamente, isso pode levar a transtornos do desenvolvimento neurológico, causando problemas de comportamento e aprendizado.
Da mesma forma, na neurodegeneração, elas podem falhar em proteger os neurônios, agravando as doenças. Em resumo, entender a micróglia pode abrir novas possibilidades para tratamentos e terapias, oferecendo esperança àqueles que sofrem de diversas questões relacionadas ao cérebro. Não é incrível como essas pequenas células têm um grande impacto na nossa saúde? Você já pensou no incrível mundo das pulgas? Esses pequenos insetos surpreendem pela sua diversidade. Existem mais de 2.400 espécies no mundo. As pulgas são conhecidas pela sua incrível habilidade de pular, podendo saltar até 50 vezes o seu comprimento. Essa habilidade impressionante as ajuda a escapar de predadores e a se mover facilmente em diferentes ambientes, seja em uma cidade movimentada ou em uma floresta tranquila. As pulgas se adaptaram a viver em diversas condições, usando suas poderosas pernas para se deslocar de hospedeiro para hospedeiro, o que as torna sobreviventes bem-sucedidas. Sua capacidade de prosperar, até mesmo em áreas urbanas, mostra a criatividade da natureza. Então, da próxima vez que você ver uma pulga, lembre-se de que essas pequenas criaturas não são apenas pragas, mas seres incríveis com adaptações únicas que as ajudam a prosperar na natureza. Você consegue imaginar quão longe elas podem pular? Você consegue imaginar que o tempo pode te enganar? Durante os rápidos movimentos oculares, chamados de sacadas, nosso cérebro fica cego por um instante. Esse momento incrível acontece quando mudamos rapidamente o olhar de um ponto para outro, e nosso sistema visual faz uma pausa breve. Para que percebamos uma visão fluida e contínua, o cérebro conecta habilidosamente as imagens do que vemos antes e depois desses movimentos rápidos. No entanto, esse truque às vezes resulta em um fenômeno curioso chamado cronostase, quando parece que o tempo desacelerou, ou até mesmo parou por um momento. Você já reparou como, ao olhar para o relógio, sente que o ponteiro dos segundos parou só para você? Essa é uma ilusão crônica em ação. Compreender como nosso cérebro lida com essas imagens visuais ajuda a desvendar as complexidades da nossa percepção e as maneiras surpreendentes como nossa mente molda nossa experiência da realidade. É verdade que Berlim superou o bloqueio? A ponte aérea de Berlim, que funcionou de 1948 a 1949, foi um dos maiores esforços humanitários da história. Quando a União Soviética bloqueou Berlim Ocidental, fechando todas as rotas terrestres, os aliados começaram a agir. Eles voaram mais de 92 milhões de milhas, cerca de 148 milhões de quilômetros, trazendo alimentos e suprimentos essenciais para a cidade. Imagine a magnitude. Os aviões pousavam a cada poucos minutos, transportando quase 2,3 milhões de toneladas de carga, incluindo tudo, desde carvão até farinha. Essa colossal ponte aérea não apenas salvou os habitantes de Berlim Ocidental, mas também se tornou um símbolo de unidade e resistência à pressão soviética no início da Guerra Fria. Esse esforço mostrou que as pessoas não estavam dispostas a abrir mão de suas liberdades facilmente, como uma cidade em tal isolamento conseguiu sobreviver em um momento tão difícil. A bateria da Babilônia, considerada a mais antiga do mundo, data de cerca de 200 anos antes de Cristo. Este incrível artefato é composto por um pote de barro, uma haste de metal e um cilindro de cobre. Alguns historiadores acreditam que ela poderia ter sido usada para a galvanoplastia, uma técnica antiga de revestir objetos com metal. Imagine como os artesãos criavam peças brilhantes e decorativas, como se tivessem sua própria fonte de energia, mesmo sem dispositivos modernos. Embora ainda haja debate sobre seu verdadeiro propósito, a ideia de gerar eletricidade naquela época é surpreendente. Se realmente funcionava como uma bateria, isso mostra uma incrível inventividade, sugerindo que as pessoas experimentavam com eletricidade milhares de anos antes de realmente entendermos seu potencial. Será que esse dispositivo antigo inspirou inovações futuras na energia? O mistério continua a intrigar arqueólogos e entusiastas da tecnologia até hoje.